Mateus 10, 32. Que diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante de meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está no céu. Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, porque vim causar hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os de sua própria família. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, irá perdê-la. E quem perder a vida por causa de mim, a achará. Quem vos recebe, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. E aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um destes pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Amém? Esse é o final do discurso de Jesus acerca da missão que ele havia dado aos apóstolos de pregar sobre o reino de Deus que era chegado. Dando uma breve recapitulada, no início do capítulo 10, Jesus envia os apóstolos, os 12, não é? A missão dos 12 é chamado, envia os apóstolos para anunciarem a chegada do reino de Deus, Jesus como Messias, arrependimento dos pecados, e Jesus então empodera os apóstolos com o Espírito Santo, no sentido de que eles realizariam curas, sinais extraordinários, ressurreição dos mortos. E então Jesus vai falar das consequências da missão. Jesus então diz que eles seriam perseguidos, que eles seriam mortos por causa do nome dele, e vai mostrar que as coisas não seriam muito fáceis. Depois então de Jesus pintar este cenário, ele vai dizer o que é que ele espera dos apóstolos, o que é que ele espera dos discípulos, o que é que ele exige daqueles que estariam dando início a essa missão. Que missão era essa? Eu falei sobre anunciar o reino de Deus e de que Jesus era o Messias e de que o reino de Deus era chegado e a necessidade do arrependimento dos pecados. Mensagem originalmente pregada por João Batista e continuada por Jesus. E nós conversamos domingo passado e retrasado que, para os espectadores do período em que Mateus escreve, o período do ministério de Jesus, chegar ao reino de Deus era algo esperado. O reino de Deus não era ir para o céu. O reino de Deus para o judeu do primeiro século era o restabelecimento de Israel como povo de Deus, longe dos algozes que sempre submeteram Israel, como Roma, por exemplo, como os babilônios, por exemplo. Então, era uma mensagem conhecida no sentido profético, embora não tangesse todos os significados e tudo que aquilo significaria posteriormente. Então, a mensagem em si era uma mensagem esperada, nacionalista, política, e realmente de uma expectativa de um tempo de paz, em que Deus lideraria o seu povo, libertando dos seus inimigos e colocando no trono o descendente de Davi. Não havia as conotações que vão ter para aqueles que ouviam pós-ressurreição de Jesus, nem mesmo para os apóstolos. Os apóstolos só vão entender tudo isso depois da ressurreição de Jesus. E Mateus
escreve posterior à ressurreição de Jesus. Então, no texto de Mateus tem o significado histórico, mas tem o significado teológico também, porque ele conhece a ressurreição e ele põe peso nas suas palavras com base no que ele havia experimentado do Jesus ressurreto. A gente continua, né, na leitura, nessa parte final do discurso de Jesus, ouvindo de Jesus palavras muito duras. Então, para que a gente ponha o peso necessário no texto, é necessário entender também que Jesus está sendo extremamente radical na parte final do seu discurso. Vocês estão indo empoderados com o poder do Espírito Santo, a missão será difícil, mas eu exijo isso aqui de vocês. Alguns vão dizer que Jesus ou era louco, ou era um tipo de líder extremamente de ego inflado, né? Que exige uma fidelidade a ele maior do que a própria família. E isso não se encontra nem no judaísmo antigo. Ou Jesus de fato era o Filho de Deus e exigia isso porque tinha o direito de exigir dos seus súditos a fidelidade. Ele começa falando nessa última parte, né, no versículo 32, que aquele que o confessasse diante dos homens, ele também confessaria a este diante do Pai nos céus. Mas aquele que negasse a ele diante dos homens, ele também o negaria diante do Pai no céu. E você já pensou em algumas coisas, mas vamos pensar com a mente do primeiro século. O que iria significar confessar ou negar Jesus? Então, a mensagem dos apóstolos é arrependimento, é chegado o reino dos céus. Jesus é o Messias. Então, haveria uma resistência como houve, Jesus foi para a cruz, ele morre. E confessar Jesus diante dos homens era, mediante perseguição, sofrimento, que ele já salientou isso no seu discurso, continuar fiel àquele que era o Messias. Então, ainda que as coisas ficassem difíceis, ainda que as coisas ficassem graves, ainda que se posicionar do lado de Jesus e de seus ensinamentos fosse algo perigoso e que realmente colocasse a vida daquele que professava esse tipo de proposição corresse riscos, Jesus vai dizer, aquele que for até o fim, aquele que me confessar diante dos homens mediante perseguição, esse também será confessado por mim ou reconhecido por mim diante do Pai. O texto tem, em cada versículo, né, em cada colocação de Jesus, aspectos positivos e negativos. Você vai perceber isso aqui. Em alguns trechos o discurso é só positivo, em outros é só negativo. Nesse momento, Jesus vai expor dois aspectos, um positivo e um negativo. Eu vou aqui acender, até porque alguns aspectos aqui colocados por Jesus já foi abordado em textos passados, né, em domingos passados, alguns aspectos do falso discipulado. O lado negativo aqui, que Jesus vai abordar, é sobre justamente o que ele não quer dos seus seguidores, não quer dos seus discípulos, não deseja daqueles que estão indo em uma missão específica de pregação do reino de Deus. Pode soltar? Antes tinha um subtítulo, né? Eu coloquei, não foi? Anatomia do falso discipulado? Isso. Ah, tá ali em cima. Ficou bonito, né? Anatomia do falso discipulado. Por que anatomia? Porque o falso discipulado, segundo esse texto, eu poderia abranger tantos outros aspectos com base em outras passagens. Mas segundo o texto de Jesus, existe algo que não pode ser replicado, não pode ser reproduzido, que ele rechaça, que ele inclusive não reconhecerá diante do Pai. Não é isso? Então, primeiro aspecto dessa característica do falso discípulo é esse aqui, a traição da confissão. Você pode repetir comigo?
a traição da confissão. O que isso significa? Jesus espera dos seus apóstolos, dos seus seguidores e da igreja posteriormente que ela fosse fiel à confissão. O que é confissão? O que é confessar? É admitir, reconhecer, aquecer o fato de que Jesus é o Filho de Deus e de que seus ensinamentos, como por exemplo, é chegado o reino de Deus, arrependei-vos, era algo que vinha de Deus. Haveria resistência, haveriam aqueles que perseguiriam os apóstolos, ele já disse isso, vai dizer mais ainda nesta passagem, haveria risco de vida, mas a confissão daquilo que Jesus ensinava e aquilo que Jesus representava tinha que ser algo levado até as últimas consequências. A traição disso, ou a negação dessa confissão, a negação desse conteúdo, a negação desse evangelho ensinado por ele, era algo que levaria Jesus também a negar esta pessoa diante de Deus. E o que seria negar a esse falso discípulo diante de Deus? Para os apóstolos não significa tanto, né? Porque eles não sabem que Jesus é divino ainda. Eles não têm a compreensão total do que significa realmente diante do Pai, né? Mas Mateus sabe, porque ele escreve posterior à ressurreição. E ele sabe que Jesus foi elevado até a presença do Pai. Então, segundo Mateus, do ponto de vista histórico, Jesus iria, de certa forma, colocar aqueles que negariam a ele do lado esquerdo e aqueles que confessavam a ele do lado direito, da linha. Do ponto de vista teológico, Mateus sabe que Jesus voltará para julgar todas as pessoas. E nesse último dia, existe esse eco escatológico em todo o discurso de Jesus. Aqueles que foram até o fim, mediante perseguição, mediante morte, mediante humilhação pública, e realmente mantiveram a confissão de que Jesus é o Messias, de que o reino de Deus havia chegado, de que era necessário o homem se arrepender dos pecados até o fim, ele seria reconhecido por Jesus diante de Deus. Seria mais ou menos como se, no último dia, permitam-me fazer este salto, né? Todos que comparecerão diante de Deus, e todos os homens comparecerão, e como eu falei no ano passado, a gente vai ficar com medo disso. Não tem como não ficar, a não ser que você esteja muito iludido, muito enganado do que a sua natureza significa. Mas se não, se você tem uma consciência realmente que você é um pecador e do Deus Santo, poderoso, juiz, apesar de ser um pai amoroso, se você tem essa consciência, você vai temer. E nesse momento, que todos estarão diante de Deus, e que você vai pensar, meu, agora lascou. Jesus vai dizer, vai dizer para Deus, eu conheço, porque ele me pertence. Aqueles que negaram Jesus, Jesus vai dizer, como em outras passagens, apartai de mim, maldito, porque não vos conheço. Amém? Amém. De que lado você está? Essa é a pergunta. Porque negar Jesus tem desdobramentos, assim como confessá-lo. Não é simplesmente dizer que Jesus é legal, não é simplesmente dizer eu amo Jesus, não é simplesmente professar algumas sentenças teológicas, é, como Jesus está dizendo, dar a vida por ele. Porque confessá-lo diante dos homens mediante perseguição, que era o cenário aqui pintado por Jesus, é ir até o fim, dar a vida, morrer por Jesus, ir até as últimas consequências por Cristo. Esses são que serão reconhecidos por Jesus diante do Pai. O contrário é justamente aqueles que negam, que não reconhecem, que, de certa forma, se mantêm neutros mediante a perseguição para que não sejam, de alguma forma, reconhecidos. Eu não tenho como pensar nisso aqui como não lembrar do episódio do próprio Pedro, né? Pedro faz o que Jesus falou para não fazer, não é isso?
Na hora da perseguição, da prisão de Jesus, o que ele faz? Ele até reage, né? Mas depois ele vai negar Jesus 3 vezes. Você pensa, como isso é tão interessante, né? Embora eu já tenha salientado isso em outros domingos, o Evangelho não, narrado no Novo Testamento, não pinta uma imagem irreal do que aconteceu, ou bonita, ou esteticamente mais agradável, né? O mesmo Jesus que fala que não reconheceria aqueles que o negassem diante dos homens e que ele não negaria diante do Pai, é o mesmo Jesus que está com Pedro depois que negou ele diante dos homens e realmente traiu a confiança de Cristo. Então o Evangelho não pinta as coisas bonitinhas, pinta as coisas como elas são. É óbvio que, ainda que isso aconteça, embora tenha acontecido com Pedro, quando há arrependimento, há o perdão, o aspecto a ser salientado aqui é justamente, o exemplo de Pedro é para que isso não aconteça. E você tem hoje, embora, né, uma cultura mista, uma cultura que aborda todas as fés como algo válido enquanto experiência, né, que não nega necessariamente o valor da religião, né, embora alguns ainda sejam mais radicais, mas o pós-modernismo não é isso, né? Pós-modernismo vai dizer que todas as crenças são válidas. Se você crê lá, que bom que você crê, que isso faça com que você seja um ser humano melhor, não é? Independente da sua crença. E esse tipo de cultura, ela existe, ela é realmente algo que pode ser percebido, e há uma forma de negar Jesus, é justamente quando a gente nega aquilo que são as implicações do evangelho pregado por Jesus. Quando a gente vive um evangelho neutro, de neutralidade, sem posicionamento, um evangelho em que a gente esquece as premissas principais, como por exemplo, arrependei-vos dos vossos pecados. É um evangelho que nega Jesus e seus ensinamentos, porque ele confessa outro tipo de coisa, outro tipo de evangelho, outro tipo de Cristo, não o original. Não aquele que realmente exige fidelidade e amor a ele antes de todas as coisas. Então perceba que estar do lado de lá da linha é realmente negar a Jesus com a própria boca diante dos homens, no caso de uma perseguição, dizendo eu não conheço ele, isso não tem nada a ver comigo, para se autopreservar, mas também pode ser ficar quieto, aquecer diante realmente de um mundo que padece por distorcer o evangelho original de Cristo. E aí você tem inúmeras igrejas assim, inúmeros cristãos assim, que não fazem a menor diferença, que não tem realmente um pingo do que é a identidade de Jesus na vida deles. É neutro, é nulo. Não representa absolutamente nada. Passa por essa vida sem fazer a menor diferença no que tange a realidade do reino de Deus. E você acha que viver assim, com um discurso de graça, né? Falamos isso durante os grupos na semana, como se graça fosse uma coisinha tão leve, não é? Tão leve, que deixa a gente tão flutuante e que a gente pode viver uma vida cristã em si mesmada, né? Como uma ilha, só sobre a gente, o nosso relacionamento com Deus íntimo, e ninguém tem nada a ver com isso. Se a gente acha que a vida cristã é isso, a gente está muito enganado. Porque o que Jesus está exigindo dos apóstolos é realmente colocar a cara a tapa, ir para a frente da batalha, colocar a vida em risco, pregar realmente o evangelho a ponto de ser perseguido. Isso é confessar a Jesus diante dos homens. Então vamos colocar as coisas no lugar aqui. Confessar a Jesus diante dos homens, principalmente hoje, não é dizer que Jesus é legal. Não é dizer que você vai na igreja. Não é dizer que Jesus, você não tem nada contra ele, que você ama Jesus. É realmente através da sua vida manifestar isso. Manifestar isso. Chega desse pseudo-evangelho, que na verdade é pseudo-discipulado, que não tem nada a ver com o que Jesus ensinou, que pinça somente aquilo que a gente acha ser legal. Isso se chama a traição da confissão. Aqueles que confessam outro tipo de conteúdo e não o Cristo que morreu na cruz e que exige do homem arrependimento dos pecados. Olha só, pastor, esse pastor está exagerando, né? Você está exagerando, não é bem assim não.
vai que, né, o que Jesus está dizendo é que aquele que não me confessar diante dos homens realmente eu ser um ateu, né? Não, Deus não existe. Nesses extremos, né? Será que é isso que Jesus está dizendo? Vocês vão perceber que depois que ele diz que aquele que negar diante dos homens, ele também vai negar diante do Pai, embora ele já tenha descrito algumas situações em que isso poderia acontecer, ele avança e vai ficando mais grave. Os discípulos precisavam ouvir o que significava ser discípulo de Cristo. A igreja de Mateus, para quem Mateus escreve, a comunidade mateana, precisava entender o que significava seguir Jesus, ser discípulo de Jesus. A igreja contemporânea precisa entender o que significa ser discípulo de Jesus. Ele vai dizer assim no 34, não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. E aí a gente fica pensando, coça as barbas. Isso é uma metáfora. Porque Jesus é o príncipe da paz, não é isso? Ele veio para trazer paz aos homens, não é isso? Isso é verdade. Isaías diz isso. Ele é o príncipe da paz. Mas que tipo de paz Jesus traz? É a paz entre Deus e o homem. Essa é a paz. Por quê? Porque estávamos debaixo da ira de Deus. Correto? Estávamos debaixo da ira de Deus. Paulo vai escrever isso no livro de Romanos inteiro. Mas Jesus religou o homem a Deus. E através do sacrifício de Cristo, mediante arrependimento, temos a paz com Deus. Essa paz inegável, né? Quem negar isso é um herege. Mas Jesus está dizendo que veio trazer paz entre os homens. Presta atenção nisso aqui. Ele diz que ele não veio trazer, no grego é eirene a expressão. Qual era a paz esperada pelo judeu? Já falei aqui. O reino de Deus para o judeu do primeiro século era um reino de paz entre os homens. No sentido de que Israel não seria mais acossado pelas outras nações, não seria mais dominado, não seria mais humilhado. Então é um tipo de paz bélica. Não haveria guerra, não haveria mais o subjugar das nações a Israel. Israel seria luz para as nações, né? O que Jesus está dizendo? Não é isso, não. Se vocês estão esperando isso, vocês estão enganados, porque eu não vim trazer paz. Eu não vim trazer a eirene. Aí ele diz uma coisa bem interessante. Ele diz que ele veio trazer... O que está escrito aí? A espada. Sabe como é que é a expressão no grego? Macaira. Macaira não é uma espada como um símbolo, né? Simplesmente. Macaira era uma faca pequena de combate. Em algumas traduções possíveis, era uma pequena espada, mas ela não é uma espadona, né? Que normalmente é usada em guerra. Ela é uma espada pequena, usada para um ataque, não é? Corpo a corpo, ou uma defesa corpo a corpo, em alguns casos para imolar animais, mas era algo realmente que poderia ser carregado na cintura para autodefesa. Jesus poderia ter usado outra expressão, para uma espada de guerra, né? Usado na guerra com a espada maior. Ninguém ia para uma guerra com uma adaga, né? Se fosse, seria a arma segunda ali. Mas iria para a guerra com armas maiores, de maior alcance, né? Por que Jesus está dizendo isso? Por que ele não veio trazer paz, mas veio trazer a espada, a macaira, né? Essa espadinha aqui do combate pessoal? Aí a gente vai dizer assim, é porque o evangelho vai fazer com que as pessoas persigam a igreja, né? Persigam os cristãos. Por isso que Jesus está dizendo que veio trazer a espada, porque os cristãos serão perseguidos. Nesse caso, vou fazer uma pergunta para vocês aqui. Nesse caso, nesse primeiro cenário em que o evangelho de Jesus traz perseguição para as pessoas, né? É a consequência do evangelho.
Jesus é o agente ativo ou passivo da espada? Percebam o que eu estou falando. Se o que Jesus está dizendo é, vocês vão pregar o reino de Deus e as pessoas vão perseguir vocês. Ele é passivo, né? Porque o que está causando não é Jesus, é o evangelho pregado por eles, está gerando uma resistência. Mas o texto não diz isso. O texto diz que Jesus é o causador da espada. Percebam isso aqui. Ele vai piorar um pouco. Se você acha que eu estou exagerando, então, Jesus não veio trazer paz, mas ele veio trazer a espada. Ele veio trazer a macaira. E aí ele diz mais, se você está discordando de mim até agora, o texto vai lhe convencer. Porque vim causar, a minha versão está assim, vim causar hostilidade entre o homem e seu pai. O que está na sua aí? Eu vim o quê? Causar o quê? Divisão, não é? Então, a divisão, a hostilidade é uma consequência ou é uma causa em que Jesus é o agente ativo do texto? Digam-me vocês, quem é que causa a dissensão aqui? Quem é que causa a hostilidade entre o homem e seu pai? Jesus, gente. Olha o que Jesus está dizendo para os apóstolos. Você entende o que ele disse naquela época, né? Ele está dizendo, a consequência do evangelho vai ser perseguição. Ele já falou isso, e vai ter perseguição como consequência. Mas nessa porção, Jesus está dizendo que ele é o agente ativo desse rompimento. Que tipo de rompimento? No primeiro momento, de ter que confessar ele diante dos homens. Jesus é o agente ativo, ele causa isso. As pessoas vão ter que se posicionar, vai haver uma perseguição, e Jesus é quem está causando isso. Esse rompimento com a comunidade religiosa do primeiro século, com o judaísmo do primeiro século, com o tipo de relacionamento que eles mantinham, isso vai ser rompido, Jesus é o agente ativo disso. No segundo momento, a própria família, não é isso? Ele vai dizer, vou ler de novo, eu vim causar, que fique claro aqui, né? Para a gente não ficar metaforizando, tentando aliviar o texto. Hostilidade entre o homem e seu pai, entre a filha e a mãe, entre a nora e a sogra. Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria família. Então, no primeiro século isso aconteceu, no segundo século isso aconteceu, na história do cristianismo inteira isso aconteceu. Como já dissemos, das pessoas serem traídas pelos seus familiares, né, entregues pelos seus familiares, mortos pelos seus familiares por causa do nome de Jesus. Nesse texto, quem é que está causando isso? Jesus. Jesus. Ele está causando. Como? Essa é a pergunta. Essa é a chave. Como Jesus causa isso? Quando o discípulo abre a boca e diz, arrependei-vos para que sejam salvos. Arrepender de quê? Dos vossos pecados. Perceba, não é uma coisinha que acontece porque eu defendo a família tradicional. E eu vou fazer uma crítica sobre isso aqui, quem sabe a gente anda misturando muitas coisas. Não é sobre ser família tradicional. Isso pouco importa, porque uma família tradicional sem Cristo e uma família não tradicional sem Cristo é igual. É igual. Não é isso que Jesus está defendendo. Ele está defendendo confessá-lo diante dos homens. Amém. E quando isso não acontecer, a própria família, seja ela tradicional ou não tradicional, de direita ou de esquerda, do meio, socialista, capitalista, não interessa. Vai te perseguir e te matar. Isso é o que Jesus está dizendo. Portanto, Jesus, o que eu faço então? Eu tenho que dizer a verdade? Sim, essa é a missão. Vai lá e diz, prega, né? É isso que vai acontecer. Mas vai acontecer algumas coisas. Vocês vão, por causa do meu nome, eu vou causar divisão. O meu evangelho causa divisão. Aquilo que realmente Jesus revelou aos homens, que os homens são pecadores e que estão debaixo da ira de Deus e que a única maneira de serem salvos é realmente reconhecerem o Filho do Homem. Essa é a mensagem do evangelho original. Vai mexer com as pessoas, com o ego das pessoas, com o orgulho das pessoas, com a ira das pessoas. E aí vocês vão ser mortos. Mas não é algo passivo, é algo ativo, no sentido de Jesus é o causador desse rompimento. Portanto,
Insisto, confessar Jesus não é ficar calado. Confessar Jesus não é ser neutro. Confessar Jesus não é ser indiferente. É realmente ter na boca um evangelho que exige do homem arrependimento. É isso que causa o rompimento. É esse que realmente esse aspecto que é colorido aqui pelo texto por causa da pessoa de Jesus que revelou este evangelho que vai fazer com que os homens se posicionem. Aí vem a parte que eu tenho até dificuldade, né? Ler isso aqui, pregar isso aqui, sem se envolver é mole. Mas se você for honesto e pensar nas implicações do que Jesus está falando, cara, mano, só se a gente for muito hipócrita para dizer que isso é difícil demais. Olha o que Jesus vai dizer, gente. 36. Assim os inimigos do homem serão os da sua própria família. Aí Jesus diz aqui, para mim, um dos discursos mais duros de Jesus no Novo Testamento. Eu acho que esse aqui é até mais duro do que aquele, quem não comer do meu corpo, não beber do meu sangue, não tem pacto comigo. Esse aqui é muito mais duro. Quem ama, 37, seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Em Lucas está assim, não serve para ser meu discípulo. Eu amo a minha mãe. E eu acho que você também ama a sua, né? Jesus está dizendo, se o amor pela sua mãe for maior do que o amor por ele, você não serve para ser discípulo. Na verdade, aqui em Mateus é um pouco mais grave, ele diz, não é digno. Jesus é muito doido, né? Imagina os apóstolos falando para ele assim, que? Porque um princípio do judaísmo era honrar pai e mãe, pô. O que era maior do que isso? Só Deus sobre todas as coisas, né? Jesus se coloca aqui no mesmo patamar de Deus. Se você amar sua mãe mais, ouve isso aí. Eu falando que Jesus falou 2000 anos atrás, tu fica, não, interessante. Imagina Jesus aqui falando, né? Se você amar mais a sua mãe ou seu pai do que a mim, você não é digno de mim. O discípulo é, tá bom, fica aí com essa tua conversa, mano, isso é coisa de doido. Eu vou embora. Muitos foram, tá? Muitos foram. E Jesus continua, né? Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Você ama? Filho ou filha? Ah, mexeu com mãe, tudo bem, né? A gente, não, mãe... Ah, minha mãe tá tão velhinha, né? Então não vai dar nada. Então, minha mãe não foi a melhor mãe do mundo, né? Ou algo do tipo. Mas mexeu com o filho, aí o coração dói, né? Jesus, você ama seu filho ou sua filha mais do que a mim? Você não é digno de mim. E o segundo aspecto que eu quero mostrar para você do falso discipulado é esse aqui, ó. A idolatria do afeto familiar. Sabe o que significa? Significa que quando a gente coloca a nossa família como prioridade, quando Jesus está na balança, nós somos falsos discípulos. E se você não concorda com isso, você pode levantar e ir embora. Porque não são palavras minhas. São palavras de Jesus. E como isso exige da gente? Uma análise sincera sobre que tipo de cristianismo eu vivo. Sobre que tipo de cristianismo a igreja contemporânea vive. Porque a gente abraçou com muita rapidez o discurso da família, né? E é bom. Família é algo bom, é algo de Deus. Precisa ser preservado mesmo, precisa ser cuidado. Mas quando isso se torna o centro da nossa crença, nós não somos mais discípulos. Quando as nossas decisões é muito mais sobre o nosso bem-estar enquanto família do que sobre o reino de Deus, não somos discípulos de Jesus. Quando tudo aquilo que a gente faz é muito mais voltado para o afeto familiar, para os relacionamentos familiares, nós não somos discípulos de Jesus, porque do outro lado está o reino de Deus. Perceba que eu não estou dizendo que você tem que ficar a semana toda enfiado na igreja
negando as suas responsabilidades para com os seus familiares, não é sobre isso, nem é sobre igreja. É sobre o reino de Deus. Se quando nós pesamos na balança está a nossa família, o nosso bem-estar, e do outro lado está o reino de Deus, seja lá o que for, e nós escolhemos o outro lado da linha, escolhemos realmente o bem-estar, nós estamos negando a Jesus. Nós estamos colocando prioridade sobre Cristo. E ele não admite isso. Não admite. Porque para Jesus, ou você é fiel a ele, independente de todos os outros acontecimentos, ou você não é. Ou você vive a idolatria do afeto familiar. Do discurso de que a família é um projeto de Deus, é muito importante, então pelo bem-estar da minha família, eu não faço parte, eu não me envolvo, eu não falo, eu não me posiciono, porque a família é a coisa mais importante. Isso é mentira à luz das Escrituras. Se a minha esposa um dia decidir, seja lá o que for, se colocar do lado de lá, no que tange a questão do reino de Deus, eu preciso me posicionar. Eu preciso me posicionar. Ainda que isso gere um mal-estar entre eu e ela. É o que Jesus está dizendo. Se ela vai embora, ela não vai, tá? Não vai não, porque ela é crente. Mas se ela for, que vá. Porque o meu casamento é com Jesus. Se o meu filho um dia se posicionar do lado de lá e começar a levar o evangelho de qualquer jeito, eu preciso me posicionar. Porque é uma questão de vida ou morte, gente. É uma questão de salvação ou perdição. É uma questão gravíssima que Jesus está dizendo aqui, não é de graça. Ele está enviando os caras e está dizendo, as consequências são essas. Vocês querem ser os meus discípulos, então vocês precisam me amar mais do que a família de vocês. Porque ela vai perseguir vocês. Não se iludam. Não se iludam. Achar que sair na defesa desse tipo de afeto vai livrar vocês de qualquer tipo de perseguição. Vai livrar se você não for absolutamente um discípulo. Mas se você for e colocar o reino de Deus como prioridade na sua vida, vai haver perseguição, vai haver morte e a própria família vai realmente lhe perseguir. Porque eu, vai dizer Jesus, não vim para trazer paz. Vim para trazer a espada. E você já deve estar pensando um monte de coisa. Eu não sei qual é a sua história, não sei como funciona a sua família, os seus afetos, seus sentimentos, eu não sei. Mas eu quero que você ouça o que Jesus está dizendo, para que depois, diante de Deus, você não tenha a desculpa de nunca ter escutado isso, de nunca ter lido isso. Então ouça com bastante atenção o que eu vou dizer para você. Se você ama seu pai ou sua mãe, seu filho ou sua filha, vou estender aqui seu marido ou sua esposa, mais do que a Jesus, você não é digno de ser discípulo de Cristo. Amém? Amém. A boca fica dura, não fica? Amém. Eu vou dizer amém porque todo mundo está falando, se eu não falar vai pegar mal, né? Leia de novo isso aqui em casa, tá? O rompimento familiar é Jesus que causa. Porque ele é a espada. E a espada aqui é o evangelho que confronta. Sejam vizinhos, sejam amigos, sejam colegas, sejam familiares. O evangelho confronta. E à medida em que ele confronta, ele traz a espada, o rompimento. Porque Jesus precisa ser o centro dos seguidores e dos discípulos. 28 ele diz assim, vai ficar um pouco pior, tá? Pior no bom sentido, né? E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Terceiro aspecto do falso discipulado, né, para a gente lembrar, a traição da confissão, aquele que não se posiciona diante dos homens, é o falso discipulado, a idolatria da família, quando a família é prioridade e qualquer discurso que eleve isso, qualquer literatura que eleve isso, com a desculpa de que Jesus ama a família e que você tem que priorizar na família, quando se trata do reino de Deus, é falso evangelho, é falso discipulado.
Terceiro aspecto é esse aqui, ó. A busca por autorrealização é falso discipulado. Olha o que Jesus diz. Vou ler 18, o 38 de novo. E quem não toma a sua cruz e não me segue não é digno de mim. Quem achar a sua vida irá perdê-la. E quem perder sua vida por causa de mim a achará. Vamos lá. O que era a cruz? A cruz não era um símbolo cristão, né? A cruz era um símbolo de tortura e morte. Hoje a gente usa a cruz como sinal da ressurreição, né? A cruz era uma ferramenta terrível usada por Roma para punir, castigar, matar e fazer de exemplo. Era o pior tipo de morte conhecido nesse período. Morrer queimado não seria tão ruim, que duraria pouco. A morte por ressurreição eram dias pendurados por crucificação, dias crucificados, sendo comidos pelos pássaros, asfixiando. Era algo realmente temido, não é? Então Jesus está dizendo que aquele que não pegar ou tomar a sua cruz não pode ser discípulo dele, porque segui-lo conduziria o homem à morte. É isso que ele está dizendo. Me seguir é como carregar uma cruz. Você está carregando para o lugar onde você vai ser crucificado. Jesus não foi crucificado ainda aqui, mas isso posterior à ressurreição de Jesus ficou mais grave ainda. Porque agora significa que o Filho de Deus, sem pecados, justo, santo, puro, foi morto por realmente Roma da pior maneira possível e tendo que carregar a cruz. Perceba, se você quer ser discípulo de Jesus, você precisa então tomar todo este sofrimento, de ter que confessar Jesus diante dos homens mediante morte, de ter que experimentar o rompimento familiar, de ter que experimentar a perseguição, de ter que experimentar calúnia, de ter que experimentar o tipo de sofrimento que o Evangelho sempre trouxe sobre a igreja, aceitar isso e continuar caminhando até o lugar em que você será morto. Isso é fidelidade, isso é ir até o fim. Aí Jesus cumprimenta assim, porque aquele que achar a sua vida vai perder. Vocês eu acho que já fizeram a exegese antes de mim aqui. O que é achar a vida? É se preservar, não é? É negar Jesus, é não ter que realmente encarar o rompimento dos laços familiares, é não ter que suportar nenhum tipo de flagelo, nenhum tipo de perseguição. Não carregar a cruz e encontrar a própria vida é se autopreservar, é viver para as suas realizações, para os seus alvos, para os seus projetos, e não para aquilo que Jesus propõe, e não por aquilo que o reino de Deus propõe, não por aquilo que o Evangelho propõe. Dietrich Bonhoeffer vai dizer que o chamado de Jesus é um chamado para a morte. Para a morte. Não é que a gente faça apologia à morte, vamos morrer, né? Vamos todo mundo subir na montanha e morrer de fome esperando Cristo. Não é isso. É que o Evangelho tem esse poder de causar realmente perseguição e resistência do homem, porque ele tem um discurso que vai confrontar o homem e os seus pecados. Portanto, se você vive para as suas realizações, para os seus projetos, para as suas vitórias, né? Um discurso hoje muito comum, né? As pessoas fazem vídeo e dizem tudo que eu conquistei. Né? A palavra tudo que eu conquistei chega a me dar náusea. Tudo que eu conquistei. Louco, essa noite te pedirão tua alma, o que tens preparado para quem será isso? Conquistou o quê? Conquistou o quê? Jesus disse, se você não tomar a sua cruz, entender que a morte é o fim daqueles que seguem a Cristo, porque o Evangelho causa esse tipo de conflito no homem, se você entender isso, você não busca a sua própria vida. Você não busca viver para se autorrealizar. Eu estou dizendo que a autorrealização seja ruim, não. Deve ser bom, tá? Conquistar, né? Se bem que isso é meio ilusório, assim, né? Porque quando você conquista, não é mais um alvo, né? E não acaba nunca. A gente sempre acha que tem que conquistar, né?
mas nunca consegue se satisfazer, né? Por que será? Por que será que essa busca é interminável e é um buraco na alma da gente? Você vê, não, no dia que eu for milionário, juntar um dinheiro... Olha o caso Epstein. Era bilionário. Eu estou citando isso, eu posso citar tantos outros que conquistaram, se tornaram monstros, desumanos, mano. O homem não nasceu para ser famoso, né? Porque esses que vivem para si perderão a vida. Porque a vida está em Cristo. Olha o que ele diz. Quem achar a sua vida irá perdê-la. E quem perder a sua vida por causa de mim, a achará. Você acha que quem foi mais realizado? Eu vou usar essa expressão aqui, vou fazer uma breve comparação. Um bilionário do nosso tempo ou Estevão? Estevão foi bilionário? Viveu para suas autorrealizações? Morreu por Cristo, né? Encontrou a vida. Gente, de repente você não se coloca nesse lugar porque você não é nenhum bilionário, nem está lá com essas ambições todas. Mas começa a pesar algumas coisas. Faz como eu fiz em casa. Será que eu realmente vivo a ponto de entender que a minha vida só faz sentido se entregue totalmente para Jesus? Para as vontades dele? E para as vontades de Deus? Ou a gente professa uma coisa, né, sobre Jesus, mas vive outra. A gente vive correndo atrás do vento. A gente vive como se Jesus não tivesse vontade sobre a nossa vida, vontade sobre a nossa trajetória. A gente vive como se Deus não tivesse nenhum tipo de plano, e se tem, escondeu muito bem, porque eu não consigo sequer perceber. Eu não ouço sequer a voz de Deus. Eu não vejo sinais. Deus não me disse nada. E a gente continua. Vai trilhando a nossa vida a ponto de, nesses passos, chegar no final dela com as mãos vazias. Com as mãos vazias. Isso não é salvação pelas obras, não. Isso é realmente ter uma trajetória digna de Cristo, de homens e mulheres que viveram para fazer a vontade dele. Entenda isso. A sua vida, se você é discípulo de Jesus, não é sua, é dele. Os seus bens, se você é discípulo de Jesus, não são seus, é dele. Os seus filhos não são seus, são deles. São dele. A sua casa, a sua saúde, seja lá o que for. Tomar a sua cruz não é... eu tomei minha cruz quando peguei Covid. Não é sobre isso, não. Não é sobre coisas que acometem a gente, a nossa saúde, desgraças que realmente nos tomam de sobressalto. É sobre se posicionar e levar o reino de Deus até as últimas consequências, como um discípulo, como um apóstolo fiel, para que a gente, quando chegar no final da nossa vida, uma vida dedicada a Cristo, Jesus olhe para nós e diga: este é o meu discípulo amado. Entende isso? Fora isso, é o evangelho água com açúcar. É o evangelho de ir para a igreja, de consumir atividade, de consumir programação, de consumir sermão, de consumir seja lá o que for, a comunidade, o estar junto. Isso não é reino de Deus, gente. Reino de Deus é sobre dar a vida por Jesus, estar decidido por isso. Porque esses dias, ainda que não cheguem na nossa geração, vão vir um dia. E aquilo que a gente decide hoje tem eco. Já falei isso e continuarei falando. Você pode não ser perseguido hoje, mas seus filhos serão. Seus netos serão. E o tipo de vida que você vive vai ter desdobramento neles, tá? Entenda isso. Eles olham pra gente. Se você for um péssimo crente, ele provavelmente será muito pior que você. Eu penso nisso todos os dias, quando eu olho meu filho e falo: mano, será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou ensinando certo? Será que eu estou vivendo certo? Será que eu sou um exemplo? O que vai ser desse menino? Eu tenho medo disso. Medo
E todos os meus passos precisam ser passos que mostrem a ele algum tipo de referencial sobre Jesus, para que ele guarde isso, para que quando chegar o tempo dele tomar as decisões, ele se lembre pelo menos. Mas viver de qualquer jeito, frouxo, flácido, não é evangelho, pô. Não é evangelho. E não adianta falar, esse discurso é radical demais, porque o de Jesus é muito pior do que o meu. O Jesus está falando que eles vão morrer. E eles precisam ser fiéis e amá-lo até o fim. E tomar a cruz. Porque era nele, ainda que eles morressem, que eles encontrariam a vida. Amém? Amém. Eu estou falando mentira? Não, né? Se outros pastores, outras igrejas esqueceram essa mensagem, não é culpa das Escrituras. Porque é Jesus que diz. O quarto aspecto e último, né? Normalmente eu faço 3. Esse eu tive que fazer 4, porque tem 4 aspectos no texto. O falso discipulado, a traição da confissão, não confessa Jesus diante dos homens. O falso discipulado é a idolatria do afeto familiar, em que prioriza a família, né, acerca de Cristo. O falso discipulado busca por autorrealização, não encontrando a vida em Cristo, mas a vida em si mesmo. O falso discipulado faz com que o seguidor de Jesus, ou o pseudo-seguidor de Jesus, seja neutro na missão. Vamos ler esse último aqui? A neutralidade na missão. Qual é a missão? Jesus já disse. Vocês vão anunciar a chegada do reino de Deus. Arrependei-vos dos vossos pecados. Essa é a missão dos apóstolos. Essa vai ser a missão dos 120 depois. Essa vai ser a missão dos 70. Essa vai ser a missão da igreja em Atos. O último aspecto, Jesus vai dizer assim, ó. Isso aqui precisa calma para você entender. 41. Quem recebe um profeta porque ele é profeta, receberá recompensa de profeta. E quem recebe um justo porque ele é justo, receberá a recompensa de justo. Então percebam o argumento de Jesus. Se você recebe um profeta, e no primeiro século isso fazia todo sentido, né? Jesus está usando o Antigo Testamento para falar dos profetas, como Elias, como Eliseu. Eu não estou falando desses vagabundos aí que falam que são profeta hoje, não. Não é nada sobre isso, tá? Pense aqui com a mente dos primeiros cristãos. O cenário é o Antigo Testamento. Os profetas, por exemplo, Elias, né, foi cuidado pela viúva, não foi? Vocês leram, já leram isso? Foi cuidado pela viúva, não tinha azeite mais. O que acontece? Ela é abençoada por Elias, né? Eliseu vai ser acolhido por uma mulher que não tinha filhos, não é isso? O que acontece? Deus dá filhos. Então Jesus está dizendo, os que recebem um profeta, recebem a recompensa de ter recebido um profeta. Os que recebem um justo, e o justo era aquele que era uma pessoa idônea, né? E no primeiro século era uma questão de hospitalidade, receber alguém na sua casa. Aquele que recebe um justo, recebe a recompensa de um justo. Jesus não está falando dos apóstolos, ele está dando exemplos de que como as pessoas eram abençoadas no Antigo Testamento, né, por receber homens justos, homens que eram a voz de Deus, profetas, né? Aí agora Jesus fala dos apóstolos. Aquele que der, mesmo que seja um copo de água fresca, a um desses pequeninos. Então, no Antigo Testamento receberam profetas em suas casas, foram abençoados, receberam justos em suas casas, foram abençoados. Agora Jesus olha, né, para os que estavam ouvindo e fala, quem receber um desses pequeninos, quem são os pequeninos? Os apóstolos. São profetas, como no Antigo Testamento? Não são. São justos, como no Antigo Testamento? Não são. Para Jesus eles são pequeninos. Pequeninos no sentido de simples. Pessoas simples. Pequeninos. Mas quem receber um desses, ainda que seja um copo de água fresca, né? Recebe a mim. Estão entendendo, né? Vocês estão indo na missão. Receber um desses pequeninos é receber esses pequeninos mediante perseguição. Não é isso que ele está falando o tempo todo aqui? Pessoas que foram repudiadas por suas famílias, maltratadas pela religião do tempo deles, mortos por causa de suas confissões, mortos e perseguidos por causa daquilo que eles criam. Quem receber
Um desses pequeninos, eles não são profetas, não são reis, eles são pequeninos, mas são meus discípulos, Jesus vai dizer. A mim me recebe. E se recebe a mim, recebem quem? Aquele o que, gente? Que me enviou. Quem enviou Jesus? Deus. Então, aquele que der até mesmo um copo de água fresca a um desses pequeninos, porque é meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá a sua recompensa. Quem que ia receber os discípulos? Quem poderia receber os apóstolos? Para dar, ainda que fosse um copo de água. Pessoas que ouviriam a mensagem, entenderiam e receberiam. Então você tem dois aspectos aqui da missão. Os que estão sendo enviados, vão morrer, serem perseguidos, experimentar o trágico, e aqueles que recebem. Estão entendendo isso? E os que recebem. Não tem uma neutralidade. Não tem um lugar que você possa ficar na missão de Jesus dada aos apóstolos, à sua igreja posteriormente, que não se envolva nisso. Ou você está indo, ou você está cuidando. Ou você está sendo lançado, ou você está preservando. Ou você está entrando no poço, ou você segura a corda para aqueles que entram. Não dá para sentar e ficar assistindo isso como se assiste um filme. Porque no Evangelho ensinado por Jesus não existe neutralidade. Ou você entra no poço, e entrar no poço vai trazer consequências, feridas, ossos quebrados, vida perdida, ou você está do lado de fora do poço, segurando com as mãos as cordas para os que entram. Isso também gera cicatrizes, machucados, feridas. Você faz parte da missão. O que não há no discipulado de Jesus é um lugar em cima do muro, de espectadores, que observam, mas não se envolvem, que assistem, mas não fazem parte, que olham, mas não possuem um lugar ativo na mensagem de Jesus, através de seus apóstolos, acerca do reino de Deus, cujo homem pecador precisa ouvir. Minha pergunta para você é, depois de tudo isso, de que lado da linha nós estamos? De que lado da linha nós estamos? Amém? Amém. Vamos ficar em pé e orar? Senhor Deus, nós te agradecemos pela oportunidade que temos enquanto igreja de juntos cultuarmos o teu santo nome, celebrarmos o evangelho da graça, de louvarmos realmente a tua pessoa, Pai, de oferecer o nosso culto como sacrifício vivo a ti, Pai. E te pedimos, Pai, que o Senhor realmente crie em nós um coração fiel, Pai. Produza em nós, Pai, uma vida digna do nome do teu Filho, Pai. Que possamos ser homens e mulheres, Pai, pais e filhos, esposas e esposos, Pai, que se posicionam, Pai, que entendem que se posicionar vai produzir consequências, Pai, mas é necessário, Deus. Que o Senhor não permita que venhamos a ser, Pai, seja na nossa geração, seja na próxima geração, Pai, homens e mulheres que não significam absolutamente nada na missão que o Senhor deu à tua igreja, Pai. Mas homens e mulheres, Pai, exemplos, Pai, de cristãos genuínos, Pai, de um coração entregue, Pai, de vidas derramadas, Pai, de pessoas que entenderam que o teu evangelho é realmente o nosso tesouro, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia de nós, sabemos que somos falhos e que te negamos tantas vezes, Pai, na nossa trajetória, e que nos omitimos tantas vezes na nossa história, Pai, e que nos calamos outras vezes, Pai, para nos autopreservar, para que as coisas realmente não saiam do lugar a ponto de nós nos sentirmos incomodados, Pai.
mas que o Teu Espírito Santo, Pai, nos dê sabedoria, para que a gente possa realmente ser fiel ao Teu nome, primeiramente, Pai. Ser fiel ao Teu Evangelho, prioritariamente, Pai. A ponto de, se for necessário, entregar as nossas vidas para Ti, Pai. Morrermos em Teu nome, que assim seja, Pai. Produza em nós, Pai, um coração como o de Estevão, Pai. Como o de Paulo, como o de Pedro, Pai. Como de tantos outros, Pai. Como tantos nomes martirizados na história da igreja. Como tantos mártires modernos, Pai, seja na Nigéria, Pai, seja no Afeganistão, seja no mundo árabe, seja no mundo islâmico, seja na Europa, Pai, tantos crentes, Pai, têm sido fiel e têm morrido pelo Teu nome. E que um dia, Pai, se isso chegar até nós ou nossos filhos, Pai, que nós sejamos realmente homens e mulheres fiéis àquilo que o Senhor tem deixado para nós enquanto legado, Pai. Ó Deus, tenha misericórdia, perdoe as nossas falhas, as nossas omissões, Pai, e crie em nós um coração segundo o de Jesus. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém.